Nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Heráclito de Éfeso. Para o filósofo grego Heráclito, tudo é movimento. Diego tem 11 anos e, de vez em quando, gosta de brincar no rio. Segundo Heráclito, depois que ele sair da água, ao retornar, não será o mesmo rio, nem o mesmo menino. Tudo é movimento. O menino que gosta de nadar no rio não gosta muito de ir à escola, mas vai. E quando perguntam a ele quantos livros já leu, ele ri ao dizer: "Livro? Livro mesmo? Nunca li nenhum." Diego ainda não consegue avaliar que diferença faz na vida dele ler ou não ler livros. Afinal, ele sabe andar de bicicleta e não foi nos livros que ele aprendeu. Quando não está nadando no rio ou andando de bicicleta, coisas que Diego aprendeu mesmo sem ter lido nenhum livro, o menino está soltando pipas. Pipas que voam como gaivotas. O que Diego não sabe é que os livros ensinam que gaivotas que voam mais alto enxergam mais longe. Diferente de Diego, Galeno Amorim começou a ler muito cedo, e isso mudou a vida dele. Os livros transformaram para sempre a minha vida. Eu tenho uma trajetória de ter sido criado numa família muito pobre, sem muitas perspectivas na vida. De repente o livro chegou, assim, muito que por acaso, porque era uma família de roceiros, de pessoas que trabalhavam em atividades mais pesadas, todos muito mais velhos que eu. Quando eu fui morar com essa família, os mais novos já eram adultos, meus irmãos, portanto, e que trabalhava na lavoura, que trabalhava como caminhoneiro, que trabalhava em serviço pesado e não tinha livros na casa. Até que uma das pessoas da casa resolveu, a filha mais nova, se tornar professora. E os livros foram, de alguma maneira, aparecendo por conta disso. Eu comecei a ler Monteiro Lobato e fiz algumas descobertas. Daí a pouco eu descobri a biblioteca pública, a biblioteca comunitária, e os livros foram entrando, um após o outro, e trouxeram magia, trouxeram um sentido novo. Até então eu tinha um contato muito próximo com a literatura, por uma porta que é a porta de entrada para muita gente em países como o Brasil, que é a porta da oralidade. Meu pai, descendente de famílias de escravos, tinha o poder da contação de histórias. Então ele me colocava no colo, ele me contava histórias e casos belíssimos, lendas, folclore, e aquilo foi mexendo com a minha criatividade, com a minha imaginação. Joaquim Rezende sempre quis saber como os livros eram feitos. O mais importante para mim foi na minha infância, aos 6 anos, quando eu tive contato com a cartilha Sodré. Eu tinha uma fascinação para saber como que se inventava um livro, aos 6 anos. E quando eu fui para a escola com 6 anos, a escola rural, meu pai comprou a cartilha Sodré. E eu aprendi ali a ler a primeira lição, a pata nada, pata pá.
Isso para mim foi assim, uma revelação extraordinária, que até me emociona. Paulo Freire quis que as pessoas lessem para além da névoa. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Melinhadas ainda trabalha para desocultar o que a névoa esconde e acredita no poder do livro. A leitura é de fundamental importância na formação, eu diria, na formação de um olhar crítico frente à realidade, não é? Ela lhe dá os instrumentos necessários de interpretação da realidade social. E esses instrumentos você vai trabalhando eles junto com os educandos, você mesmo vai aprendendo com as observações do educando. Então a leitura é de uma importância fantástica nesse descortinamento daquilo que a gente propõe a olhar e estudar. Do justo e duro Pedro nasce o brando. Vede da natureza o desconcerto. Remisso e sem cuidado algum, Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto. Que vindo o castelhano devastando as terras sem defesa, esteve perto de destruir seu reino totalmente. Que um fraco rei faz fraca a forte gente. Diego, que aprendeu a andar de bicicleta, empinar pipas e nadar sozinho sem ter lido nenhum livro, poderá nunca saber quem foi Camões. E tudo bem. O que não está nada bem é o forte Diego vir a se tornar um fraco, conduzido por um fraco rei. Ler o mundo permite e nos leva a nos posicionar de outras formas na vida. A gente, ao entender o mecanismo, como que funciona as coisas, a gente constrói soluções, a gente encontra caminhos, a gente escolhe o caminho, a gente constrói um mundo de valores e principalmente a gente descobre maneiras de se relacionar com o outro. A gente não está nessa vida só de passagem, não, a gente está aqui com o propósito de crescer enquanto pessoa. E uma das maneiras de crescer, e que o livro leva a isso, é aprender a ler o mundo, aprender a ler a nossa própria forma de participação nessa vida e como que a gente se insere desse mundo. É uma leitura indiscutivelmente do mundo, não é? É uma leitura que leva a você perceber outras realidades sociais daquelas exteriores a que você vive. Durante todas as fases da vida, o livro leva a gente até isso. E a gente só vai mudar o mundo se a gente fizer uma leitura correta, adequada, e não só uma vez, porque senão ia à escola uma vez e resolvia, mas o tempo inteiro, porque o mundo é dinâmico. A todo momento ele nos requisita a interpretá-lo, porque como ele não para, como a gente está permanentemente produzindo, fluindo e construindo novas alternativas, novas oportunidades, ele exige que a gente esteja sempre atual com o nosso modo de pensar. Não atual no sentido de ter informação, mas que a gente consiga processar esse conhecimento e transformar em medidas práticas que beneficiem
o mundo. É um exercício, uma capacidade de reconstrução mental fantástica que é a leitura. A leitura te permite esse voo enorme, né? Uma viagem fantástica, não é? Mesmo as coisas mais simples, até enciclopédias, te levam a essa viagem pelo mundo, a essa leitura do espaço mundial, não é? Cada leitura faz com que a gente se encontre mais, faz com que a gente encontre o nosso lugar no mundo. E isso é muito importante. Para mim, ler o mundo é essencial, porque as letras, as palavras e as frases, elas trazem até nós respostas para a saúde, para o amor, para uma vida intensa, e traz até os nossos olhos aquilo tudo que o mundo tem para nos oferecer. E cabe a nós, então, através da leitura, nos transformar e transformar o mundo ao redor. Então, para mim, ler o mundo é essencial, porque o mundo chega até nossos olhos através da leitura. O que eu vejo em relação ao desenvolvimento de toda a humanidade, ela está consubstanciada em livros, né? Porque cada um que faz alguma coisa que é digno de ser passado para a geração, ele consubstancia aquilo dentro de alguma coisa que possa ser permanente e visto por todos. Então, se você não tem o acesso à leitura, você não consegue vislumbrar o desenvolvimento da humanidade se quer cooperar. Olha, ler o mundo, ele coloca a gente no tempo exato da história. E a melhor forma de você ler o mundo é você ler os livros. Porque o livro é a parte visível da vida eterna da humanidade. Com ele, você se encontra como co-criador no amor. Você faz a unidade e diversidade. Ler o mundo é essencial porque a vida é essencial. E a partir do momento que nós descobrimos a leitura, nós descobrimos o livro, eu acho que todo um encanto pelo mundo aflora dentro de nós, dos seres humanos, e nós nos tornamos melhores pessoas. Alguém disse, se eu não estou em erro, o Padre Vieira, que um livro é um mudo que fala, é um surdo que responde, é um cego que guia, é um morto que vive. Livro é essencial na vida de qualquer pessoa, né? Transmite o conhecimento de gerações para gerações, nos torna com o pensamento mais aberto e mais flexíveis na argumentação.